Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Temos citado as Escrituras, neste momento, em São João, capítulo 14. Você dirá também que na mesma Escritura nós podemos encontrar, Evangelho de São João 14, verso 23, está escrito: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Meus ouvintes, alguém pode perguntar: esse assunto pesa na salvação do homem, do pecador, nesta hora, uma vez que tantos foram salvos no passado sem conhecerem esta verdade? É fácil nós entendermos isto. O próprio Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, considera isso como uma lavoura. E é claro que o lavrador não espera encontrar o fruto, a semente que ele plantou, lá na espiga, enquanto aquilo está na época, na fase do broto, do crescimento. Então ele não exige tudo, ele não espera, ele não conta com aquilo. É a mesma coisa. Irmão, é só um pouquinho de humildade apenas. Humildade para com Deus, não é para com o homem, para com uma linha de pensamento. Onde está aí a coisa? O profeta desta era, ele teve milhares e milhares e milhares de amigos nas denominações. E por excelência os pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, para a qual ele ganhou, através do seu ministério, mais de 700 mil membros. Vocês vão notar uma coisa, que você chegando lá nos Estados Unidos, conversando com pessoas que conviveram com o irmão Branham, mesmo sendo assembleianos, ou batistas, ou outros quaisquer, eles não blasfemam do profeta de Deus, do irmão Branham, como essa gente que não tem conhecimento, julga sem conhecimento de causa. Não. Eles sempre o tiveram como um homem de Deus,
Se tiver alguma dificuldade na doutrina, na abertura dos selos, isso é outra coisa. Agora, preste bem atenção nisso. Ele disse: eu não estou contra as pessoas, mas o que mata é o sistema. É você denominar. Porque você denominando, então Deus não pode fazer mais nada, não pode te mostrar mais nada, além do seu catecismo, além do seu credo e do seu dogma. O credo mata é por causa disto. O dogma, o sistema denominacional mata é por causa disto. Agora as pessoas não. As pessoas são boas. Há muitos cristãos justos. Aquelas virgens nécias estão aí dentro, porque elas não recebem a mensagem, mas elas serão salvas depois no julgamento do trono branco. E são pessoas piedosas. Para começar, nós nem somos melhores do que elas. Muitas pessoas que rejeitam a mensagem são melhores do que nós como pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. E como Jacó não era melhor do que Esaú, pelo contrário, era pior, nós temos de reconhecer que estamos na mesma condição. Então você tem que prestar atenção. Por que do sistema matar? A mensagem fere o sistema, mas o homem está tão agarrado ao sistema que se sente ofendido. Você prega contra o fumo, o fumante fica ofendido. Você não está pregando contra o fumante. Você está defendendo o fumante, atacando o fumo. Mas ele se sente condenado. Você não está vendo aí? Para viajar de avião, o não fumante é que tem que ser educado. Educado para com o fumante. Dentro do elevador, você tem que ser educado para com o fumante. Dentro do ônibus, você tem que ser educado para com o fumante. Isto é, tolerá-lo. Fumar com ele. Receber o dano. Ele não respeita a sua própria vida e nem a vida dos outros. Porque o fumo obriga a isso e sujeita a sociedade àquilo. Os restaurantes. Você está comendo, tem que ficar comendo, ouvindo músicas irritantes e aspirando fumaça de cigarro. Você vê até onde o homem chegou. Se um porco fumasse, ele diria: ah, mas aquele é um porco, por isso ele está fumando, soltando fumaça pelo nariz. Está havendo algum ataque ao fumante? Não. Há o vício que o escraviza e que o mata. Agora é a mesma coisa o sistema. Você não deixa a luz raiar. Você acha que tem tudo. Então essa é a condição de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 17 em diante. Nós estamos na era de Laodiceia, que quer dizer mulher, que quer dizer direito dos povos. Todo mundo tem direito. A criança tem direito, de uma forma que só vem prejudicá-la. Esse direito que a criança está gozando, e a mulher está gozando, só traz prejuízos, consequências irreversíveis, funestas, terríveis. Mas vamos adiante aqui. Deixa a luz raiar. Tenha coragem de sair fora do arraial levando o seu vitupério. Vamos lá. É só você não pensar mais, tirar da sua mente 3 pessoas distintas. Pense em 3 ofícios especiais de Deus. Deus sobre nós, Pai, Deus conosco, Filho, Deus em nós, o Espírito Santo. É aquele mesmo Espírito de verdade que Jesus disse que o mundo não podia receber e nem o conhecia porque habitava com eles, habitava com os apóstolos. Aí Jesus disse: e estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem deixa órfão é pai. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E ele estaria na igreja, no Pedro, no Paulo, na Maria, e não simplesmente com o Pedro. Muita gente que se apega nisso. Deus está comigo, está sim.
Deus está com o joio, está com o trigo. Mas Deus está em você é outra coisa muito diferente. Quantos casais dormem juntos, mas não estão um no outro? O importante não é Deus estar com você. O importante agora é Deus estar em você. Porque essa é justamente a manifestação que faz da igreja o corpo de Cristo, o Filho de Deus. Lá com os judeus ele é filho de Davi. Na igreja ele é filho de Deus. O que faz da igreja um corpo preparado para ele, um corpo no qual habita o Espírito Santo, é exatamente isso. É Deus em você, Cristo em você, esperança da glória. Esse mistério tríplice, Deus é completo em 3. Ele é perfeito em 7. Isso não é criação nossa. Isso é a Bíblia revelada. Ele é completo em 3. Esse é o número completo. Agora, ele está em você. E o mistério tríplice é exatamente isso. Deus em Cristo, Cristo na igreja. E a igreja no reino restaurado. Então não é essa heresia dos unicistas que dizem que é só Jesus. Só Jesus é uma heresia. Não resta dúvida. Como tanto quanto 3 pessoas distintas é uma heresia mãe, sem a qual, sem essa doutrina, você não vai comprar nem vender. Mais tarde, não vai demorar não. Deixa o concílio se concluir, você vai ver. E todos, para pertencerem a esse concílio, terão que ter essa doutrina mãe, essa marca na testa. Porque se não tiver, eles não concordam, não aceitam. Agora, pensemos nisso. A lavoura cresceu, a semente foi plantada, o broto foi Lutero. Justificação pela fé. Lutero não podia ter mais do que aquilo mesmo. Tem muita gente que acha que Lutero pregou tudo que ele tinha que pregar contra Roma, tudo que estava errado lá. Não, ele não podia arrancar a raiz do babaçu, não. Não tinha jeito. Era o broto. Agora vem lá o João Wesley, que resultou nos metodistas, os wesleyanos, com a santificação. A lavoura crescendo. Os dons espirituais, hoje chamados movimento carismático. Mas esse movimento carismático de hoje não leva ninguém à santificação, não. Na época dos dons mesmo, havia poder pentecostal. Era coisa diferente. A igreja estava marginalizada, era perseguida por causa dos dons e vivia a palavra para receber os dons espirituais. Eram discriminados, eram tidos como hereges, como espíritas, como falsos, pelas denominações com as quais eles estão dados aí hoje às mãos, na política e tudo. Agora, são pessoas melhores do que eu? São. Como Esaú era melhor do que Jacó, muito melhor. Mas eu fico pensando, não é por que Deus passou por cima de tanta gente melhor do que eu e veio cruzar o meu caminho quando eu estava no caminho da fama. Podia ter rádio hoje, emissora de televisão também, tanta coisa. Deus cruzou o meu caminho. E nós ficamos discriminados por causa de uma mensagem apostólica. Porque está mostrando uma coisa que contraria uma tradição de séculos. Mas no princípio não era assim. De onde vocês herdaram essa doutrina? Não foi dos apóstolos, não é na Bíblia. Não pense em 3 pessoas distintas, porque isso agora pesa muito na sua eleição. Se não pesa, mesmo propriamente na sua salvação, mas pesa no seu arrebatamento. Isso é sem dúvida. Se você crê que Deus é onipotente, então você crerá também que Ele pode se manifestar em vários modos, várias formas ao mesmo tempo. Exclamar num trovão,
Tu és meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. E descer em forma de pomba, se manifestar em forma de pomba, estando num cordeiro, ao mesmo tempo. Deus é assim, Ele é poderoso, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. São 3 atributos que só Ele pode ter. A igreja será como Ele quando receber o corpo, quando estiver no corpo celestial glorificado. Tal como é o terreno, também será o celestial. Como Ele é, o veremos, e nós também teremos corpos com poder de sujeitar todas as coisas, inclusive o espaço, o tempo, a matéria, as distâncias e tudo. Mas agora não. Nós estamos confinados numa dimensão como Deus se confinou. Billy Graham pregou isso com maestria, um grande evangelista, como é um dos maiores que já houve no mundo. Ela disse, olha, um homem foi caminhando por ali, pisou numa pequena formiga. Ele se compadeceu tanto dela que ele queria canalizar suas perninhas e restaurá-la. Então, ele não podia fazer porque suas mãos eram muito grandes para aquela formiguinha. E ele foi se diminuindo, até ficou do tamanho da formiga. Então pôde trabalhar com a formiga, restaurar a formiga. Billy Graham diz, assim foi Deus. Ele se diminuiu, até se transformar em homem. Você já pensou, Deus virar homem? É a mesma coisa, milhões de vezes pior do que você, doutor, virar um porco no chiqueiro. Essa é a proporção. Milhões de vezes. Sujeitaram a um ventre 9 meses. Não tem coisa mais custosa do que essa, a escuridão do ventre. E nascer daquela maneira. Crescer limitado, enquanto as raposas têm os seus covis, as aves dos céus tendo os seus ninhos. O Deus criador de tudo isso, do universo, não tendo aonde reclinar a sua cabeça, não tendo um coração para compreender estas coisas, para vê-lo. Então, pensa em 3 manifestações: rei, sacerdote, profeta. O rei reina, o sacerdote intercede, o profeta ilumina. Como Deus, sendo pessoa, pode juntar-se a outra para fazer morada em seu corpo? Já que vocês tomam o pé da letra. E a terceira, onde é que fica? Porque eu, Pai, faremos morada nele. Aí Jesus está falando dele e disse ao Pai. O Espírito que faz morada no homem é o Espírito Santo. Agora me prova nas Escrituras quem é o Pai de Jesus. Quem foi que gerou a Jesus Cristo? O mesmo Mateus que escreveu Mateus 28:19, escreveu que Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Então ele é o Pai. O Espírito Santo é o Pai. Porque foi ele quem gerou o Filho. Agora o seu pai, João, o seu pai é Roberto, é Antônio. Ele gerou você, por isso ele é seu pai. Agora o Espírito Santo gerou a Jesus e não é o pai dele? Oh, meu Deus, isso é bom demais. Isso é gostoso. Nós devemos ter um sorriso mesmo de graça numa hora dessa. O Espírito Santo que faz morada no homem é Ele, é Deus, é o Pai que viria. Que Jesus disse, eu e o Pai fazemos morada nele. Por quê? Você tem o Pai porque ele reina no seu coração. Você tem o Espírito Santo porque ele te ilumina. E você tem Jesus porque ele intercede por você. Então você tem as 3 manifestações do único Deus na sua dimensão humana. Esse é o mistério da piedade. Esse é mistério. Mistério da piedade.
é Deus em carne. É preciso ter coragem para sair disso. A Bíblia diz: sai dela, povo meu. Sai dela, para não seres participantes de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O anjo viria, falando com quem? Povo meu. Não está falando com pagãos, com incrédulos. Vocês estão preocupados em fazer um prosélito. Viaja de uma extremidade a outra da terra para fazer um igual a nós mesmos. Para crer igual a nós. E aí nós estamos tendo artistas mundanos e todo mundo cantando para Jesus e dando testemunho de Jesus e que Jesus está comigo. E essa coiseira toda. É a festa de Belsazar com a escritura na parede. A verdade é essa. Não sabeis vós. Veja que São Paulo diz. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Veja isso aí em 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Este Espírito exerce os 3 ofícios sobre o homem. Reina, intercede, ilumina. Isto é, exorta, edifica e consola. Você não tem 3 pessoas no seu coração. Viremos e faremos nele morada. Isso quer dizer, você tem quem reina, você tem quem intercede, você tem quem exorta, ilumina, consola. Será que o Pai deixou o trono lá? O Filho deixou a intercessão? É o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, não conhece até hoje. Reinando, intercedendo e consolando, por isso está no plural, Deus em seus ofícios. Isso é mais do que bonito. Sai dela, sai da sua doutrina, sai dela, povo meu. É Deus sobre nós, Deus por nós e Deus em nós. É um só Deus e Pai, que é sobre todos, por todos e em todos. Aí é onde a gente diz, miserável homem que sou, pobre, indefeso, indigno, o mais indigno dentre todos vós. Mas culpe a Deus por Ele ter nos dado essa graça. Você não pode culpá-lo por não ter coragem. Paulo diz que é para você ter ousadia e entrar nesse santuário agora, entrar véu adentro. Você encontrará tudo véu adentro. Você encontra a arca, encontra as tábuas da lei, encontra o vaso maná que não desvanece, você encontra a vara de Arão que reverdeceu o verdadeiro sacerdócio, você encontra a glória da Shekinah, a luz ininterrupta que não te deixa para trás. Você viu o que causa o sistema? O sistema crucifica Cristo. E o sistema era de Deus. O sistema que matou a Jesus era um sistema de Deus. A lei, os sacerdotes. E agora acontece a mesma coisa. Nunca foi diferente. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sacrificado foi o Senhor pelos pecados teus, mas dentre os mortos ressuscitou e vivo está nos céus. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com esta incredulidade tu estás crucificando outra vez. O
pecador que a Cristo não tem, já condenado está. E quando for sem Deus para o além, o céu não herdará. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com essa incredulidade tu estás crucificando outra vez. O mundo vil procura esquecer que Deus é o grande autor da salvação de todo que crer em Cristo e seu amor. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com essa incredulidade tu estás crucificando outra vez. Sacrificado foi o Senhor pelos pecados teus, mas dentre os mortos ressuscitou e vivo está nos céus. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com esta incredulidade tu estás crucificando outra vez. O pecador que a Cristo não tem, já condenado está. E quando for sem Deus para o além, o céu não herdará. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com essa incredulidade tu estás crucificando outra vez. O mundo vil procura esquecer que Deus é o grande autor da salvação de todo que crer em Cristo e seu amor. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com essa incredulidade tu estás crucificando outra vez.